Eu ofereço as minhas humildes reverências aos Vaishnavas, Vaishnavis, a todos aqui presentes. A gente veio no Devastali, Deva Bhumi Place. Então, esse local é descrito nas escrituras que quem fica aqui, quem vive aqui, não é uma pessoa ordinária, são pessoas que fizeram muitas austeridades em vidas passadas. E é por isso que essas pessoas conseguiram nascer aqui, nesse local, Devi Bhumi. Talvez essas pessoas não entendam, mas nas escrituras é mencionado que quem nasceu aqui neste local não é uma pessoa ordinária, porque se esqueceu de si mesma. Então, no Chaitanya, então, neste mundo material, a diva se esqueceu de si mesma. E as divas aceitaram nascimento em pessoas, em famílias ricas. Então, elas se esquecem da alma, esquecem de quem elas são. Então, a alma está rodando nesse ciclo de nascimentos e mortes, mas quando a alma tem a chance de se associar com um devoto de alta classe, então ela tem a oportunidade de entender da onde ela veio. Então aqui é Deva Bhumi, o local dos semideuses e das semideusas. Aqui é o local dos semideuses. Nascer uma forma humana e fazer bhajan não é algo ordinário. A gente subiu tudo isso e sofreu tanto para chegar até aqui em cima. Mas as pessoas que moram aqui ficam subindo e descendo toda hora essa montanha e fazem isso muitas vezes. Então a gente chegou aqui de mãos vazias e a gente sofreu tanto, penou tanto para chegar, para subir aqui. Mas quando eles construíram isso aqui, eu vi, eles tiveram que carregar muitos tijolos, essas pessoas trabalharam muito duro para conseguir construir essa casa aqui em cima. E aqui faz muito frio. No inverno, nos meses de janeiro e fevereiro, aqui tem gelo. E eles estão fazendo bhajan. Quando eu vou para a Sibéria, lá tem menos 20 graus. Se você vê uma árvore, ela está cheia de gelo. No que as pessoas conseguem pensar numa situação dessa? Se as pessoas fazem bhajan lá na Sibéria, eu não sei. Mas veja que as pessoas estão fazendo bhajan, mesmo no gelo, as pessoas aqui estão fazendo bhajan. Então, uma salva de palmas para essas pessoas. Elas estão aqui nessas condições tão adversas fazendo bhajan. Elas não são pessoas comuns. Então, até os semideus vêm aqui. As árvores aqui não são seres ordinários. Raghunatha Dasa Goswami menciona nesse shloka quem são os esse é um local de peregrinação. Mesmo nascer aqui como uma grama não é algo ordinário.
dos escorpiões até as cobras, as trepadeiras, todos aqui são devotos do Senhor. Eles são favoráveis aos passatempos do Senhor. Talvez uma pessoa santa esteja fazendo bhajana na forma de uma trepadeira. Está fazendo bhajana sadhana. Então, os semideuses também vêm até aqui para fazer bhajana sadhana, especialmente nessa Kali-yuga. Os semideuses, eles ficam nos planetas celestiais e oram ao Senhor. Ó Prabhu, nós queremos nascer nesta forma humana aqui nesta Kali-yuga. A gente fala que a gente quer ir nos planetas celestiais, mas o que os semideuses querem? Eles não conseguem fazer bhajana sadhana como semideuses. Então eles querem vir para a Vraja. Eles querem nascer no Devastali, porque aqui a pessoa pode fazer bhajana. Nos planetas celestiais não é possível fazer bhajana, é por isso que é dito. Todos devem cantar os santos nomes no momento da miséria. Perdão, todo mundo consegue cantar o santo nome no momento do sofrimento, mas se você conseguir cantar o santo nome no momento da felicidade, então o sofrimento nunca chegará para você. Quando a miséria vem, você consegue fazer bhajana. Então, na Rússia tem menos 50, menos 20 graus negativos, mas lá ninguém está fazendo bhajana. Pergunta para ela aqui se na Rússia alguém está fazendo bhajana. Ok, alguma pessoa conseguiu obter boa associação e fazer bhajana, mas lá ninguém está fazendo. Então essas pessoas, eles tomaram Harinama e estão, de alguma maneira, terminando treinar. Gurudeva costumava dizer que as pessoas que estão fazendo bhajana nos países estrangeiros não são pessoas comuns. É como sentar num círculo de fogo, no meio de um círculo de fogo, fazer bhajana sentado no meio de um círculo de fogo. É muito fácil fazer bhajana na Índia, porque muito facilmente os santos vêm até aqui, mas no Ocidente, mas nos países estrangeiros, como é que você vai fazer? Então, alguns são samavadis, advaitavadis, karmivadis. Alguns têm santos de todos os tipos. É muito raro que um devoto puro vá no Ocidente. Então, não é tão fácil conseguir a associação dos devotos lá, mas aqui é muito fácil. Aqui na Índia, para nós, é muito fácil ter associação com o devoto puro. Então, as pessoas que conseguem fazer bhajana lá não são ordinárias. Então, vocês estão fazendo bhajana, estão aplicando tilaka em suas testas, estão com o canto nos seus pescoços. Então, todos vocês estão fazendo isso. Então, uma salva de palmas para todos vocês. Todos vocês não são pessoas comuns. Eu não estou dizendo... Eu não estou elogiando vocês para que vocês ficarem inflados que nem um balão, não. Porque o balão, se você infla demais o balão, ele vai explodir, vai estourar. Mas quem está fazendo bhajana deve se manter em bhajana. Então, desde ontem, o Navaratra começou. Eu não estou criticando ninguém, nas escrituras é mencionado.
A gente nunca deve criticar os semideuses. Os semideuses, eles são servos do Senhor. Quem que senta mais num assento mais elevado é o presidente ou o primeiro-ministro. E ele se considera o servo do país. E se a pessoa ocupa o cargo de primeiro-ministro, ela também se considera o servo do país. Desde quem está varrendo o chão até o presidente da República, todos são servos do país. Então, se você estiver criticando alguma dessas pessoas, você estará criticando o país delas. Então, da mesma maneira, quem são os semideuses? São servos do Senhor. Então, de acordo com as instruções do Senhor, o sol nasce no leste. E Varun Devata, todos os então, a gente nunca deve criticar os semideuses, porque graças ao trabalho deles nós estamos vivos. É graça. Então, se a gente parar de se movimentar, a gente vai morrer. Eles que dão potência para a gente fazer tudo. Então, a gente nunca deve criticar os semideuses e semideuses. Então, nas escrituras é dito um sloka. Rudra, Shiva, Kali Durga, todos os semideuses e semideusas, todos, você deve respeitar a todos eles. Qual que é o trabalho do policial? Para aqueles que não seguem as regras e regulações, eles são punidos pela polícia. Se você parar seu carro no meio da rua para ler um jornal, o que vai acontecer? Vai ter um engarrafamento. Então, o que o policial vai fazer? Ele vai falar, vai, sai daí. Você tem que sair daí. Então, se você falar, não, são 7 da manhã, eu tenho que parar o carro e ler o jornal. Mas o policial vai te tirar dali. Você não pode parar no meio do caminho. Então, o policial não é nem seu amigo, nem o seu inimigo. Então, o que significa isso? Se você não seguiu significa que ele simplesmente faz o trabalho dela. Porque você que não seguiu as regras e regulações. Se você seguir as regras, para que a polícia vai te punir? Então, o Prabhuji parou o carro no meio da rua. Então, a polícia foi lá e pediu para que ele tirasse o carro do meio do caminho. Então, a gente não pode criticar os policiais. Então, os semideuses e semideuses também estão servindo ao Senhor. Então, a gente deve respeitá-los. E quem está no topo de tudo? Govinda. Quem é a deidade que preside? Shri Hari. Quem é a deidade que preside tudo é Shri Hari. Nem todos são colocados, você não pode colocar a todos no mesmo patamar. O presidente não fica no mesmo patamar que um varredor de rua. Você não pode dizer, todos são servos do país e colocar o presidente para sentar no mesmo lugar que os professores, por exemplo. Por exemplo, o presidente, você não pode igualar ele aos outros. Por exemplo, o professor. Quando o professor vai dar aula, ele senta acima. Então, nem todos estão no mesmo nível.
igualar tudo é uma coisa mayavadi. Então, nas escrituras é mencionado. A gente deve manter Govinda no topo. E os semideuses e semideusas, para eles nós devemos dar respeito. Se você fizer bhajana a Govinda, o bhajana, todos os outros semideuses estarão incluídos nisso. Se você nutrir a raiz de uma planta, todos os outros membros da planta estarão nutridos. Então, da mesma maneira, se você fizer bhajana Sri Hari, todos os semideuses e semideuses ficarão felizes. Porque eles também estão fazendo bhajana ao Senhor. Então está dizendo de Vaishnadeva, que a deidade adorável, ela é Vishnu. Eu não entendi muito bem o que ela falou, depois eu vou perguntar. Então você deve adorar, respeitar todos os Vaishnavas de acordo com suas respectivas qualificações. Nem todos estão no mesmo nível. Nem todos estão no mesmo nível. Tem devotos iniciais, intermediários e mais elevados. Você deve respeitar todos de acordo com suas posições e colocar Shri Hari no topo de tudo. Você deve adorar a quem? Você deve adorar ao Senhor. Então você deve oferecer a boga para o Senhor. Qualquer coisa que você for oferecer, você tem que oferecer para o Senhor Hari e não para Kali Duga e Maya. Oferece para a Mahaprabhu Radha Krishna, então, depois para todos os semideuses e semideuses. Você deve manter os semideuses e semideuses sob os pés de lótus do Senhor. Isso é mencionado nas escrituras. O jejum que nós devemos seguir é Ekadashi. Se você seguir Ekadashi, todos os jejuns estarão incluídos. Por favor, se tem alguém escutando, escreve para mim dizendo que o som está bom, porque eu estou testando um novo equipamento aqui, por favor. Então, tem gente que faz jejum por 9 meses no jejum de Durga. Então, no Ekadasi, nós devemos fazer Nirjala. Então, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas veja, se você fizer Ekadashi, todos os outros jejuns já estão excluídos, não há necessidade de fazer mais nenhum. Porque se você seguir esse jejum, todos já estão incluídos. O próprio Senhor diz, se você não estiver fé no meu kata, se você não adorar a mim, no Bhagavatam o Senhor está dizendo, abandone tudo e venha no meu abrigo, e venha até o meu abrigo. Eu sou o Senhor, o próprio Senhor está dizendo, abandone tudo e venha até o meu abrigo. Então, se você servir aos outros, você vai sofrer de atividades pecaminosas. O próprio Senhor está dizendo,
serva a mim, que eu vou te libertar de todas as atividades pecaminosas. Não pense, não se preocupe, apenas me adore e venha até o meu abrigo. Então é por isso que é dito, se você não tiver fé, você pode adorar semideuses e semideuses, mas um dia os próprios semideuses vão fazer você entender. Eu não sou o Bhagavan, eu sou um servo de Shri Hari. E os próprios semideuses vão dizer para você, você deve adorar ao Senhor. Então, primeiro você deve fazer a oferenda ao Senhor, então você deve oferecer para nós. E assim os semideuses ficarão muito felizes. E eles serão liberados se você oferecer a eles algo que foi oferecido ao Senhor. Se uma pessoa morre e obtém um corpo de fantasma, então o que fazer? Como libertar essa pessoa do corpo de fantasma? Primeiro você tem que oferecer a comida ao Senhor, e o que foi oferecido ao Senhor você dá para essa pessoa. E aí essa pessoa vai ser liberta do corpo de fantasma. E você deve fazer essa pessoa ouvir o chamado Bhagavatam Katha. Veja o exemplo de Dhundukari e Gokarna. Dhundukari era muito pecaminoso. Gokarna foi a todos os locais de peregrinação e fez pinda para ele lá. Mas isso não foi o suficiente, porque aqueles que são grandes pecadores que matam vaca, pai, brahmanas, ou que ingerem álcool, não é fácil que essas pessoas sejam libertadas. Então, se você o que você deve fazer? Você deve arranjar um Bhagavatam Katha. E aí aquela pessoa que está no corpo de fantasma, essa alma que está no corpo de fantasma vai ouvir, e por ouvir, essa pessoa será libertada. Por ouvir o chamado Bhagavatam, Dhundukari e outros grandes pecadores foram libertados. Há tanto poder no chamado Bhagavatam Katha, porque em Kali Yuga o próprio Senhor manifestou esse sol como chamado Bhagavatam, são Nakadirishis. Fizeram perguntas para Sutta Goswami. Quando Krishna retornou para sua morada eterna no final de Dwarapa Yuga, aonde que o Dharma se refugiou? O Dharma se refugiou no Srimad Bhagavatam. Então há dois Bhagavatams. Um é o Grantha Bhagavatam e o segundo é o Bhakta Bhagavatam. Se você servir o Bhakta Bhagavatam, tudo mais já estará incluído. Quem é o Bhakta Bhagavatam? É o Vaishnava, é o devoto puro. E o que você tem que fazer? Você tem que servir o devoto puro. Então eu vou contar para vocês uma história. Nosso Gurudeva, então, no Shri Rupa Sanatana, havia essa pessoa, Pashanananda. Ele era muito gordo. E aí uma bruxa pegou essa pessoa. Essa bruxa pegou esse brahmachari. E pouco a pouco, pela associação com essa bruxa, ele estava emagrecendo, ele estava prestes a morrer. Muitos remédios foram dados para ele.
Mas ele estava tendo associação com essa bruxa, que era uma fantasma. Então uma pessoa que era um tântrica, que falou, esse fantasma, um fantasma está pegando essa pessoa, está sugando ele. Então perguntaram para essa fantasma como como que ele poderia ser, como que essa fantasma poderia deixar ele em paz e ser libertado. Falou, me dê a água que lavou os pés de Shilavamana Goswami Maharaj. Aí o Brahmachari voltou a engordar. Então essa fantasma falou, eu quero a poeira que lavou os pés gelados de Pujapada Vamana Goswami Maharaj. E aí o Tântrica falou, tem muitos Vaishnavas em Vrindavana, por que você precisa? Por que você precisa da água que lavou os pés de lótus? Só desse Vaishnava, ele está lá no Lambá, o Shilavamana Goswami Maharaj está lá em Vrindavana. Mas a fantasma falou, não, tem uma água que lavou os pés dele guardada com Babaji Maharaj lá no templo. Para Shananda. Então, essa água ainda está com Babaji Maharaj. Você me der essa água, eu vou abandonar esse Brahmachari e serei libertada. Então, eles levaram num potinho essa água. Era perto do... Então, deram uma água para ela e falaram, por favor, embaixo dessa árvore, toma essa água. Aí ela tomou a água, foi libertada e parou de perturbar o Brahmachari. Então, veja, tem tanto poder na água que lavou os pés do devoto puro. Até fantasmas são libertados dessa exposição. Então tá tanto poder na poeira dos pés dos Vaishnavas. Então como você deve aceitar isso com muita fé? Essa fantasma estava sentindo muita dor em seu corpo. Se você não estiver sofrendo, você não vai conseguir entender quem é esse Vaishnava. Você vai falar, esse aí ele só canta um pouco a mais que eu e é um pouco mais sabido que eu, mas não. Aqueles que fazem bhajana são extremamente poderosos, é por isso que é dito. Os pecadores não vão ter fé. Mas quando o fantasma pegar eles, aí eles vão acreditar. Então pergunta para ele. Até hoje esse Brahmachari, que é muito gordo, ele virou um sannyasi, né? Ele recebeu o sannyasi de Tirtha Maharaj. Hoje em dia ele é um sannyasi muito gordo. Então ele tem o telefone dele. Todos devem vir para ele. Todos devem ir para Vrindavana no dia Yatra e perguntar para ele. Como que foi que a fantasma te pegou? Vocês vão lá e perguntam para ele. Perguntem para ele. Talvez vocês acreditem em mim ou não. Então, agora eu vou terminar o Harikatha. Por favor, tomem prasada. Tem 2 tipos de Bhagavata, Granta Bhagavata e Bhagavata Bhagavata. Vocês devem servir Bhagavata Bhagavata. É muito fácil desenvolver fé em Granta Bhagavata, no livro, na escritura. A gente oferece flores, canta mantras para o chamado Bhagavata. Todos podem desenvolver
fé no Srimad Bhagavata, Grantha Bhagavata, mas é muito difícil desenvolver fé no Bhakta Bhagavata, porque ele está... Às vezes ele fala que nem a gente, às vezes ele aparenta ter raiva, então a gente pensa, ele está com raiva, eu também estou com raiva. Então a gente pensa, qual é a diferença entre o devoto puro e nós? Então quando que a gente vai conseguir entender? Então agora... O Deus falou, até meu relógio já está quente aqui. A Mataji está falando, e eu vou fazer uma complementação depois aqui do Harikata, da tradução, perdão. Ela está muito feliz de que Guru Maharaj tenha vindo na nossa casa. O meu tio é responsável por isso. Eu nunca pensei em ir para Vrindavana nada, mas o meu tio que me trouxe ao Vaishnavismo. O meu tio... Eu não sei nem como falar direito, eu não sou uma pessoa muito qualificada, mas o meu tio sabe tudo. Eu posso ir a Vrindavana por causa do meu tio. Ele me leva para Navadvip para me levar para Vrindavana. Onde quer que haja um programa em Vrindavana, ele me chama como se eu fosse a filha dele. O meu pai já abandonou o seu corpo, mas para mim, agora ele está cuidando de mim como um pai. Ele trouxe esse devoto de alta classe até minha casa. Nós temos uma pequena casa, mas Gurudeva, que é um devoto de alta classe, veio aqui. Eu estou dando boas-vindas a ele de coração. Então, se tiver qualquer erro, eu peço perdão. Então, eu não tenho nenhuma honra para mim. This umbrella for him. Umbrella. He's in the sun. दो शब्द हमारे प्रभु जी गोविंद प्रभु है, उनकी बिटिया है सृष्टि, ये अभी वकालत कर रही है। हल्द्वानी में ही इनका कॉलेज है और हल्द्वानी से स्पेशल प्रोग्राम। A filha do Prabhuji aqui estuda direito. Radhe Radhe a todos. And the Sangat over here, coming from Vrindavan and many places. Especially thanks to Guruji, who have come here just to shower his blessings over us. So thank you so much. और आपके शुभ चरण हमारे घर पे पड़े, हमारी पूरी फैमिली से आपका बहुत agradecendo. और फूफा जी, मैं हल्द्वानी में हूँ, फूफा जी वहीं पे हैं और मैं जब भी कभी भी ऐसे कहीं जाती हूँ तो फूफा जी जब भी मुझे मिलते हैं, उनका नेचर हर चीज कोई इतना अपना जो होते हैं वो भी नहीं, लेकिन फूफा जी हमारे लिए सबके लिए एक ब्लेसिंग है और मैं चाहूंगी हमारा प्यार आप सबसे ऐसे बना रहे। थैंक यू। राधे राधे। Ela estava agradecendo ao tio dela. Tem mais alguém para falar? बोल होरी के रसिया की जय। बड़ा सुंदर हो रही है। राधा रानी ने ठाकुर जी को कैसे नारी का श्रृंगार किया है और सभी गाएंगे, बहुत सुंदर है। बड़ा भाव से गाएं और सुने। तारे को लाल बनाए गई रे नोरी बरसाने वाली, तारे को लाल बनाए गई रे नोरी बरसाने वाली, तारे को
Falou que a pessoa que tinha sido, que estava sendo sugada pelo fantasma, tomou sannyasi de Pujapati Sridhara Maharaja, e eu não consegui entender muito bem aqui o nome.